Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Preparados para conferir as nossas atrações de hoje? Como você sabe, é uma grande satisfação esse nosso encontro semanal, sempre trazendo informações de relevância para você, para o seu dia a dia, da sua família e dos seus amigos. E graças a você, a nossa audiência cresce cada vez mais. Obrigado e vamos lá! Amigos e amigas do programa Mais Cidadão, hoje nós vamos tratar de um assunto que merece de todos nós a maior atenção. E você sabe qual é? É a educação. Vocês sabiam que o Brasil ainda é o 8º país com o maior número de analfabetos adultos no mundo? Segundo dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, 8,6% da população brasileira ainda é analfabeta. Ou seja, cerca de 13 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. E você sabe que no mundo moderno isso é extremamente importante. Esta situação não é menos preocupante em outros países, tanto que a Unesco, que é o órgão da ONU, se comprometeu a diminuir os índices de analfabetismo em todo o mundo. Nos países subdesenvolvidos, cerca de 25% de adultos e crianças ainda não sabem ler e escrever, chegando a um total de 900 milhões de pessoas. Para falar sobre esse assunto, convidamos para participar do programa de hoje a professora Maria Inês Fini, uma especialista no assunto. Para ela, é preciso dar uma atenção muito maior ao problema e desenvolver políticas públicas capazes de ajudar no combate ao analfabetismo e ainda por cima melhorar a qualidade da educação brasileira. Hoje, como você sabe, a Silvia Coelho vai apresentar o bloco Sabor Cidadão. E você não sabe o que é bom. Ela vai apresentar um prato tradicional da cozinha oriental. É o yakisoba, um prato saboroso e muito fácil de fazer. Não deixe de conferir, é no próximo bloco. Agora, pessoal, em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, confira minha entrevista com a professora doutora Maria Inês Fini. O assunto merece sua atenção especial. Afinal, através da educação, construímos um futuro melhor para cada pessoa. Confira! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do assunto mais importante do mundo. É educação. Vocês sabem que a educação é o oxigênio da minha vida e tem que ser a vida de todo mundo. Para falar sobre esse assunto tão importante para todos nós, nós convidamos aqui no programa Mais Cidadão a professora Maria Inês Fini. Ela que é uma craque em educação. Ela vai poder falar para nós sobre as metas de educação, os problemas educacionais do Brasil e como melhorar esse quadro que ninguém pode aceitar. Tudo bom, Maria Inês? Muito bem, Eduardo. E você? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria contar com você aqui no nosso programa e eu queria logo lhe perguntar. Estamos com uma pesquisa do PNAD, essa pesquisa de amostragem por domicílio, e que é feita a cada 5 anos, e a gente chegou à conclusão nessa última pesquisa que quase 9% das crianças que têm acima de 15 anos se encontra analfabeta. Isso corresponde mais ou menos a 13 milhões de crianças. Como é que você vê esse quadro que permanece um quadro inaceitável? Bem, Eduardo, em primeiro lugar, eu acho que essa é uma dívida histórica que a sociedade brasileira tem com essa população. Na primeira Conferência Mundial de Educação para Todos, na Tailândia, o Brasil assinou um compromisso de erradicar o analfabetismo, junto com mais de 180 países que se comprometiam naquele momento a elaborar políticas, a envidar esforços, a transformar os seus financiamentos públicos para erradicar o analfabetismo. Junto com esse compromisso, 2 outros foram muito importantes na década de 90. O primeiro deles era as políticas de inclusão tinham que ser revistas e fortemente estruturadas. E a outra era um conceito mais abrangente de aprendizagem, trocando um pouco a memória por ênfase em processos mentais, etc.
O Brasil, desde então, vem lutando, né, com as suas diretrizes estruturais da educação de maneira exemplar. E eu cito, num primeiro momento, um esforço de toda a sociedade brasileira, que foi a nossa LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, de 96, e muitos programas estaduais e municipais de combate à erradicação do analfabetismo. Entretanto, ainda assim, nós continuamos com esse índice alto. E isso se deve, Eduardo, ao fato de que o próprio sistema educacional brasileiro, por sua inoperância, produz analfabetos para si mesmo. Ou seja, as crianças não estão sendo bem alfabetizadas na idade correta e elas levam esta defasagem para as séries seguintes, acabam abandonando a escola por reprovação e este abandono, esta evasão, tem causas sociais incríveis associadas a ela. E isso vai perpetuando, né? Exatamente. Quer dizer, a cada dia que passa, embora haja menos percentagem de analfabetos, tem os analfabetos funcionais, Exato. que são, vamos dizer assim, no Brasil eu tenho algo como 30 milhões de pessoas, 18% da população acima de 15 anos, que se encontra analfabeta funcional. No dia 8 agora de setembro, vai ser comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Você vê essa data como algo a comemorar? É uma meta, é um princípio de melhorar tudo? Ou as coisas no Brasil, em função de todos os quadros econômicos, crises de todas as espécies, acabam dificultando melhorar essa perspectiva? Eu creio que deveria ser um dia simbólico de luta, Eduardo. Veja, você formar um físico, ou um grande matemático, ou alguém criativo é muito difícil, mas alfabetizar é a coisa mais fácil do mundo. É um processo possível, é um processo ao alcance de todo mundo. Eu não gosto de fazer referências a experiências pessoais, mas eu sou normalista e eu aprendi a alfabetizar no curso normal. Tá eu certo. fui alfabetizadora do Mobral. E há uma satisfação Nem pessoal. fazia curso superior naquela época. Não, ainda não. E veja, há uma satisfação pessoal em trazer a pessoa que está tímida, envergonhada, que se atribui a culpa pela não alfabetização ao mundo da cultura letrada. Tá certo. Então, eu acho que deveria ser um dia nacional de luta, de esforços, de conscientização, porque a gente tem essa dívida histórica que precisa ser resgatada. Então, parece que é um problema mundial esse, sobretudo dos países mais pobres, emergentes ou em desenvolvimento. Cerca de 250 milhões de crianças se encontram na situação de não saber ler, escrever ou operar aquelas operações matemáticas mais simples. Somar, dividir, multiplicar e subtrair. Obviamente, os países estão estabelecendo metas. Você acha que essas metas mundiais têm condições de serem implementadas no conjunto dessas situações de crise, de guerra, de problemas étnicos, perseguição a mulheres, perseguições religiosas desse tipo? É possível mexer nesse quadro e também no Brasil? Veja, no Brasil, felizmente, nós não temos guerras, nós não temos nenhum conflito tão sério como esse. E nem precisaríamos, Eduardo, de uma renovação na formação dos professores. O que nós precisaríamos é que as faculdades de formação de professores, faculdades de educação, deixassem de lado ou diminuíssem a carga de uma reflexão política e ideológica e ajudassem os professores a adquirir uma instrumentalização, porque esta é uma técnica passível de ser desenvolvida por qualquer professor. Eu acho que para o Brasil, que é um país que goza de determinados privilégios de clima político e social, isso é mais possível do que essas comunidades que você mencionou, que enfrentam problemas gravíssimos sociais. Perfeito. Não é? Onde teríamos menos espaços para ação dessa natureza. Ainda assim, eu já vi grupos serem alfabetizados em igrejas, em acampamentos. Enfim, o que eu digo é, nós não vamos formar uma pessoa absolutamente letrada, mas vamos dar a ela as condições do numeramento básico, como você explicou, e das primeiras letras, para que ela possa ter acesso a uma cultura dominante, que é a cultura letrada. Do contrário, ela sempre estará alienada dessa cultura. Maria Inês, quando a gente fala do analfabetismo,
O que isso significa especificamente? Significa que ele não tem nenhum nível de compreensão das palavras e das letras. Não sabe ler e não sabe escrever. Não sabe escrever. Não sabe matemática minimamente. Não, nem reconhecer o desenho da letra ou o que significa a quantidade do número 4 diferente do número 2. Não tem esses conceitos estruturados. Bom, e aí vem o outro conceito de que é o analfabetismo funcional. Então, no Brasil seriam cerca de 30 milhões de pessoas que estão nessa condição. Como é que eu defino esse conceito? O que é analfabeto funcional? Eduardo, essa é uma tragédia que é consequência também da falta de qualidade da nossa educação básica. Ou seja, as pessoas conseguem decifrar o código, então ele sabe o que é a palavra, reconhece a palavra, mas quando elas estão estruturadas num texto, ele não é capaz de ir além do deciframento da palavra. Ou seja, ele não compreende o sentido do texto, não interpreta o sentido do texto e não é capaz de recontá-lo. Tá, e me fala uma coisa. Quem é o culpado de tudo isso? É o professor? É a escola? É a família? Somos nós, sociedade? É os governos? Ou somos todos nós? Eu acho, Eduardo, muito difícil culpar o professor. Ele não é culpado. As condições de formação inicial no Brasil são péssimas. Nós passamos por um processo em toda a América Latina, um processo de redemocratização, onde a palavra-chave era reflexão, conscientização, pensar nas condições de trabalho, pensar nas condições de vida da população e esquecemos um pouco dessa competência técnica que o educador tem que ter. Então, veja, o professor não é o responsável, mas ele é a mola condutora que vai poder fazer isso melhorar. Agora, os governos são culpados. Seguramente são as políticas públicas equivocadas, esta confusão de papéis que nós temos hoje entre as responsabilidades da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, invadindo nosso pacto federativo, quer dizer, nós temos atribuições específicas para o ensino médio, para a educação fundamental, para a creche, para a escola, e isso está sendo invadido hoje em dia. Foi aprovado agora em 25 de junho, no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação. A presidente Dilma Rousseff não vetou nenhuma parte dele, então ele ficou 100% aprovado. Isso aí já é um alento para que a gente possa dizer, agora temos um projeto, tem metas claras e definidas para perseguir? Então, Eduardo, o primeiro Plano Nacional, que venceu em 2011, ele tinha metas magníficas, todas elas muito bem estruturadas, e tanto o primeiro como o segundo foram discutidos por toda a sociedade. Nós tivemos Assembleia Municipal, Assembleia Estadual, Assembleia Nacional. Então, há uma conscientização e há um desejo expresso no plano. Agora, veja bem, o plano é um projeto nacional, ele não tem força de lei. O que nós precisamos é que os gestores do sistema, no caso, os estados e os municípios, que têm as redes escolares, assumam a responsabilidade de levá-los adiante. Bom, Marinês, eu queria ficar aqui com você muito tempo falando sobre um assunto que para nós é apaixonante. E acho que também a população, de uma forma geral, entende a importância da educação. Queria agradecer a você pela sua participação no programa Mais Cidadão. Espero que você venha mais vezes. Obrigada, Eduardo.